Muito bem, pessoal. Aqui é o Harry Sultan. Então, o que está acontecendo na Somália, quer dizer, em Minnesota? Eu já falei sobre partes desse grande esquema de vários bilhões de dólares, mas parece que isso é um poço sem fundo. Quanto mais você olha para isso, quanto mais você investiga, maior o esquema fica, maior a fraude se torna. Então, tem um vídeo que está viralizando do Nick Shirley, que é apenas um youtuber. E ele fez muito mais do que todos os nossos veículos de mídia tradicionais poderiam ter conseguido. Seja a CNN ou a NBC, nenhum deles poderia ter descoberto essa fraude de bilhões de dólares da maneira que esse jovem fez. Então, deixa eu te contar o que ele fez. É só um cara com um celular, ele nem tem equipamentos sofisticados. Então, o Nick Shirley vai até lá. Essas creches que pertencem a somalis estão cobrando do governo de Minnesota dezenas de milhões de dólares, enquanto, na verdade, são apenas creches fantasmas. Ou seja, não há crianças lá dentro. Dá uma olhada nisso. Estamos no meio de um centro comercial aqui dentro deste bairro. No ano fiscal de 2025, esta instalação, que diz ter licença para 74 crianças, recebeu 126 milhões em dinheiro de impostos. Não há crianças e todas as instalações continuam iguais. Vamos ver se alguém abre. Vamos ver. Mais uma vez. Eu tento encontrar um lugar para o meu filho Joey. Eles não abriram a porta. Quero colocar meu filho Joey na creche porque preciso de um lugar para ele. Essa é a sua creche? Não, eu trabalho lá. O que aconteceu? Quero colocar uma criança na creche, mas todas parecem fechadas. Ninguém abre as portas. Você trabalha aqui? Eu trabalhava. O que houve? Onde estão as crianças? A licença é para 74 aqui em Minnesota. Onde estão as crianças? Receberam 126 milhões em 2025 e tem capacidade para 74 crianças. Quando? Onde estão as crianças? No site do estado de Minnesota. Ele está envolvido e pensa: descobriram, vamos ser presos. Não enquanto Tim Walz estiver no comando. Você trabalha aqui e não sabe. Eu não sei. Eu estava lá antes. Não sei o que está acontecendo. Tinha alguma criança quando você trabalhava aqui? Ele está lá. Quantas? Eu não sei. Você não sabe? Sim. Você trabalhou aqui. Ok, então você não vai ajudar em nada. Posso colocar meu filho na creche aqui? Não sei. Posso falar com alguém? Não sei. Não, sim. Eu gostaria de ver se posso colocar meu filho Joey aqui. Quem está aí dentro? Joey. Meu filho Joey. Posso ver o berçário? Não. Você coloca seu filho aqui nessa creche? Tem uma criança lá dentro. Essa é a nossa própria criança. Basicamente. Sabe, se isso é um negócio legítimo... Sim, eu também tenho medo de você. Como posso simplesmente fingir que existo? Você tem medo de mim? Sim. Ela tem medo da cor dele. Você veio para o país das pessoas da cor dele. O que é isso? Como vocês aguentam isso, meus queridos brancos? Sério? Como diabos vocês toleram isso? Os brancos são as pessoas menos racistas do planeta. Você não pode falar assim se estiver no Paquistão. Não pode falar assim com os nativos do Oriente Médio ou mesmo na África. Não pode. Só os brancos permitem isso. Sério, eu te saúdo, na verdade. Não, eu não te saúdo. A gente falava sobre a paciência dos brancos entre nós, paquistanes, e a comunidade imigrante, era assim que éramos. Olha, os brancos são tão legais. Por que eles são tão legais? Eles têm tanta paciência, eles têm tanta tolerância. Desculpa, mas isso está te prejudicando. Você não precisa de aviso nem tolerar isso. Ela vai até ele e diz: estou com medo de você, porque ela sabe que foi pega. Ela foi pega. Por causa da minha cor. Você disse que tem medo de mim por causa da minha cor. Isso faz de você uma racista? Não. Você disse que tem medo de mim por causa da minha cor. Eu não estou dizendo que você disse que tem medo de mim por causa da minha cor. Isso faz de você uma racista. Agora eles estão irritados porque ele mostra a papelada da empresa. 74 crianças, nenhuma criança. Ele viu uma criança e uma senhora, abriu a porta. Então agora eles estão todos ficando bravos. Em que esse dinheiro foi gasto? Então eles estavam enganando o governo de Minnesota e também o governo federal para alimentar crianças com fome. No final era tudo mentira. Eles não alimentavam ninguém. Agora eles estão enganando o governo, fingindo cuidar de crianças, enquanto na verdade não cuidam de nenhuma criança. Quais outros golpes essas pessoas aplicam? 26 milhões. O que foi isso, Afeganistão? Não tem nenhuma criança. Depois disso tem crianças. Então por que você está falando sobre isso? Me desculpe. Você tem um filho aqui?
Alguém tem? Onde estão as 74 crianças? Você as perdeu? Você matou elas. Eu preciso ligar para alguém. Você comeu elas? Cadê as crianças? Preciso emitir um alerta, Amber, para crianças desaparecidas. Essas crianças realmente estão desaparecidas? Eu tenho que chamar a polícia. Não é da minha conta. 74 bebês e crianças pequenas da pré-escola desapareceram. A pessoa bem ali. Não há crianças em lugar nenhum. Por que vocês fizeram isso com o seu país? Gente, sério, por que vocês fizeram isso? Por quê? Por quê? Me desculpem, mas não é assim. Ok, isso não é certo. Vocês querem ver mais? Isso está realmente irritando muitos somalis em Minnesota. Ouçam esse somali, ele tem algo a dizer. Então você quer me dizer? Você foi até Minnesota só pra ficar de olho na vida dos outros e ainda por cima espalhou informações erradas. Escuta. É só isso que eu vou dizer, eu vou dizer que isso está saindo do controle, mas nós não vamos aceitar isso, não vamos tolerar isso no estado da Somália. Me desculpe. Este é o estado do Minnesota, não da Somália. Seu idiota, deportação, desculpa, não tem outra solução. Deportações em massa, essa é a única solução. É isso. Você não pode. Não dá pra conviver com quem não quer se integrar ou assimilar. Eles te veem como uma galinha gorda que bota ovo de ouro, só isso. Sem lealdade. Eles odeiam você, sua raça e cultura. Obviamente não estou falando de todos. Estou falando em nível cultural. Culturas, ok, culturas não se misturam assim, essa ideia de multiculturalismo, me desculpe. Algumas culturas são e sempre serão hostis. E a cultura muçulmana, seja você um muçulmano africano, um muçulmano do Oriente Médio ou um muçulmano do sul da Ásia. Mas eles buscam sua própria glória. O Islã não é secundário. O estado da Somália. Tô cansado dessas pessoas, mano. Tô de saco cheio deles, mano. Eles continuam nos odiando, mas por quê, mano? Deixem a gente em paz. Deixem a gente em paz. Alguns somalis, em vez de pedir desculpas pelo comportamento da comunidade, estão ainda mais insistentes. Ok? O motivo pelo qual eu critico a comunidade paquistanesa é porque eu sinto responsabilidade. Isso se torna ainda mais um dever para mim, mesmo que, sabe, não tenha sido minha escolha ter que compartilhar minha identidade com o Paquistão. Mas eu entendo que se torna ainda mais meu dever criticar o mau comportamento da comunidade paquistanesa ou da comunidade muçulmana. Porque de alguma forma eu estou ligado a eles. Se você quer dizer que, olha, nós não somos todos iguais, então você precisa criticá-los, você precisa deixar essa distinção mais clara. Mas o que eles fazem é dizer, olha, nós não somos todos iguais. Eles nem condenam os próprios membros problemáticos. Como isso faz sentido? Acabou se tornando meu dever dobrado denunciar as maçãs podres da comunidade muçulmana e da comunidade paquistanesa. Quero mostrar que não somos todos iguais. Não tenho relação com essas pessoas e elas não agem assim. Olha isso, sem vergonha, olha esse cara. Ele é um policial em Minnesota. Ele não fala uma palavra de inglês e está dizendo que entrou para a polícia para poder servir à comunidade somali. E se você for um americano branco comum e precisar da ajuda dele, ele vai colocar a comunidade somali em primeiro lugar? Pode apostar que sim. Eu conheço a mentalidade. Essas pessoas são extremamente tribais, como elas mesmas admitem. Antes, as pessoas escondiam esses sentimentos, mas agora os compartilham com todos. Estamos aqui na Somália, o general... Eles chegaram como refugiados, sem ter nada a oferecer. Foram acolhidos apenas por razões humanitárias. Então, tudo bem, sabe? Seu próprio povo tem matado e massacrado vocês no seu próprio país, então vamos ter piedade de vocês e deixar vocês viverem aqui. Você imaginaria que os refugiados, mais do que qualquer outro grupo, até mais do que migrantes econômicos ou qualificados, seriam mais gratos ao país que os acolheu? Porque esses caras estavam desesperados, eles pensam, graças a Deus você acabou de salvar minha vida. Migrantes qualificados podem demonstrar certa arrogância ou soberba ao chegar. Tipo, olha, eu tenho um doutorado. Ok, estou contribuindo para a sua economia, estou pagando milhões em impostos, então você vai pensar, tudo bem. E, aliás, esse era o propósito da imigração. O único propósito da imigração era justamente pegar as melhores mentes de todo o mundo e utilizá-las para o benefício do nosso próprio país. Esse era todo o objetivo da imigração. Você não pega perdedores de países pobres, você pega vencedores de outros países. Esse era o propósito. Mas olha esse cara, esses caras vieram como refugiados e olha a atitude deles em relação à América. Deportar. Askar Somali, criminoso húngaro. Agora temos nosso centro para esses húngaros.
E quando trazemos pessoas como nós, eles entendem nossa língua, mas não entendem nossa cultura. Eles nos entendem. Então, outra pessoa, É por isso que somos diferentes. É por isso que somos diferentes dos estrangeiros ou dos oficiais brancos. Somos diferentes. Marca, se Deus quiser. Em 2 anos, talvez eu seja um soldado de verdade ou um somali. Funciona onde quer que você esteja. Mesmo quando você está cansado, você ainda consegue trabalhar. Aqui, Pessoal, antes de tudo, eu não sei por que esses governos ocidentais começaram a se esforçar tanto. Eu percebi isso também na Austrália. Eles passaram a enviar mensagens de texto como aquelas lembrando de exames de câncer de mama ou check-ups. Eles começaram a enviar essas mensagens em diferentes idiomas, como urdu, árabe ou hindi. Por quê? Por quê, sabe? Percebi que nem sempre são os migrantes que exigem privilégios extras. Às vezes são os próprios, pois me lembro como o mundo era diferente no início dos anos 2000. Ok, éramos imigrantes, sabíamos que viemos para um país estrangeiro. Não pedíamos esmolas porque achávamos que poderiam mandar a gente voltar. Nós não pedíamos para colocarem placas no nosso idioma porque não estávamos no Paquistão. Essa era a visão da maioria dos imigrantes. Aí o wokismo surgiu e esses brancos liberais começaram a dizer: sabe de uma coisa? Vamos mudar as placas para o seu idioma. Sabe de uma coisa? Vamos te dar um dinheiro também. Os imigrantes reagiram: ok, tudo bem, mas por quê? Por que tanto esforço de vocês? Uma civilização que não respeita ou protege seus próprios valores e cultura não merece sobreviver. Simplesmente não faz sentido como o Ocidente pode sobreviver se os próprios ocidentais não querem proteger. Essas pessoas são muito leais e patriotas à sua causa e identidade. Veja esses somalis. Mesmo sem nada na Somália, ainda têm orgulho de ser somalis. Nós vamos exportar o somalianismo para a América. Vamos trazer nossa identidade somali para a América. O mesmo vale para paquistaneses, bengalis e todos, mas são os brancos que dizem: não é lindo isso? Não, não é. É horrível demais. Ok, seja lá o que for, eu não me importo, mas proteja sua própria cultura. Por que é tão difícil? Eu não quero isso. Olha isso em Bruxelas. Que diabos? Como você pode fazer isso com seu país? O que é isso? O que é isso? Pessoas com aparência hostil? Por que você é tão grosseiro, cara? Por que você é tão grosseiro? Porque eu posso filmar onde eu quiser. O que é isso? Sério, pessoal? Isso está ocorrendo em todo o Ocidente. A Europa já era. Por que vocês permitem isso? Por quê? Por favor, não façam isso. Isso deveria ser considerado traição. Enfim, essa era a América. Isso nem é a ponta do iceberg, como eles dizem. O número real pode chegar a dezenas de bilhões de dólares, mas isso não é só na América. Ok, saiu um novo relatório. Mais de 100 milhões de dólares foram roubados dos contribuintes suecos por imãs ligados à Irmandade Muçulmana, que administravam escolas e creches privadas e agora fugiram do país. Parte do dinheiro foi para clubes de sexo na Somália. Quem diria? Uma investigação do jornal sueco Expressen revelou que o grupo saqueou mais de 1 bilhão de coroas suecas em vales escolares e fundos sociais. Vales escolares, igual aos Estados Unidos da América. Estamos alimentando e cuidando das crianças sem teto. Eles apelam para o seu lado sensível. Meu Deus, eles sabem como explorar os brancos. Um deles, o ex-parlamentar Abdirizak Wabiri, desviou dinheiro. Então, ele era um ex-parlamentar, ou seja, recebeu a maior honra em seu país adotivo ao assumir um cargo público. Grupo de ímãs que o Serviço de Segurança sueco classificou em 2019 como ameaça à segurança nacional. Mesmo assim, a Suécia não aprende absolutamente nada. Não é tão difícil, começa a prendê-los, deportar, não é tão difícil. Sério, na verdade não é tão difícil assim. Não entendo por que os governos ocidentais têm tanta dificuldade em cancelar cidadania. Eu estava observando. Existe uma disposição muito clara na lei do Reino Unido, onde o secretário do Interior pode simplesmente cancelar a cidadania de qualquer pessoa por motivos de interesse público. Foi basicamente isso que fizeram com Shamima Begum, a noiva do Estado Islâmico do Iraque e da Síria.
Por que eles não podem pegar Mohamed Hijab e dizer: irmão, olha as coisas que você tem falado, vamos cancelar sua cidadania? Isso não beneficia o bem público. Faça isso com 5 ou 10 pessoas e veja como elas se alinham rapidamente. Mas, novamente, como eu disse, provavelmente é porque não há vontade política. E quanto mais tempo eles demorarem para criar coragem, pior vai ser a reação de qualquer forma. Escolas fantasmas. Hussein gerenciava escolas e pré-escolas que desviavam milhões para pessoas em Malta e grupos extremistas. Ele lidera clubes de sexo, grupos jihadistas e outras atividades. A maioria das escolas foi fechada, às vezes por extremismo, às vezes pelo caminho do Al Capone, crimes econômicos. O dinheiro dos contribuintes para crianças suecas financiou luxo, islamismo radical e clubes de sexo na Somália. Uma dupla perda para a sociedade dupla. Então, idiotas, ok, vamos voltar para Minnesota. Tem mais fraude. Então, alimentar crianças famintas, cuidar de crianças na creche, você acha que é só isso? Não, tem muito mais coisa nisso. Vamos ouvir o que essa senhora tem a dizer. Corretor de Minnesota revela fraude em assistência e moradia feita por somalis. Quem disse que eles não são inteligentes? Isso é coisa de quociente de inteligência bem alto, a menos que eles tenham sido ajudados por alguns americanos como Tim Waltz, vai saber? Aqui em Minnesota, uma corretora de imóveis local entrou em contato comigo para me contar sobre mais uma forma que os somalis estão usando para enganar os moradores de Minnesota e tirar dinheiro dos contribuintes. Só na comunidade dela, os somalis compraram mais de 455 casas. Eles compram casas dizendo que serão centros de cuidados domiciliares de saúde, segundo ela. Sabemos que os somalis compraram essas casas quando carros de luxo começam a aparecer de repente. Mercedes, BMWs, os carros mais luxuosos estão estacionados na garagem. Ela afirmou que, por lei, o Estado não inspecionará essas casas nem garantirá que haja clientes nelas. Ela também disse: como corretora de imóveis, ela não pode informar para as pessoas que querem comprar casas nesse bairro que somalis compraram aquela casa e estão usando como um centro de cuidados domiciliares. Ela disse: essas casas podem até receber pessoas que acabaram de sair da prisão e o bairro não precisa saber sobre isso. Mas, segundo ela, várias dessas casas não têm clientes, mas o Estado segue emitindo cheques mensais para eles, que os somalis dizem que estão nessas casas, e esses somalis estão ganhando milhões de dólares com essas casas todos os anos. Os somalis descobriram exatamente o plano perfeito de como enganar os contribuintes de Minnesota e tirar o dinheiro deles. Eles estão apostando nisso, ganhando milhões de dólares. O governo de Minnesota é preguiçoso demais para ir lá e checar se há mesmo clientes nessas casas. A fraude em Minnesota é tão profunda. Me diga o que você acha sobre isso. Como que um burocrata não percebe que, de repente, estamos emitindo muitos cheques para nomes muito exóticos? Por que eu me recuso a acreditar que isso é só ignorância, que isso é só negligência? Precisa haver cumplicidade. Tim Walz poderia ter sido vice-presidente dos Estados Unidos da América. Já vi ele, é patético, chato e sem graça. Sabe, um político deveria ter algum tipo de presença, algum tipo de aura, algum tipo de carisma, mas Tim Walz é só um fracasso. Acho que ele é capacho da Ilhan Omar, pelo menos é essa a impressão. O que está acontecendo? A gente vai ficar só conversando ou vai ter algum tipo de ação? O público está exigindo ação. Ah, antes de eu te contar como os Estados Unidos estão respondendo a isso, mais um golpe. Mais um, ok? Em uma longa lista de golpes da Somália. Ok, só quero entender isso. Quero desabafar enquanto está fresco na mente. Sou eu, repórter investigativo Eric Rasmussen, do canal 5 Eyewitness News. Fui recentemente a uma casa em Burnsville, Minnesota, em busca de informações sobre Abdi Kerm Idol. Você sabe onde ele está? Ele fugiu do país em 2022, pouco antes de ser indiciado por fraude, junto com seu chefe e outras 45 pessoas ligadas ao Feeding Our Future. Investigadores afirmam que o dinheiro dos contribuintes financiou a casa e o governo federal acionou um processo para confiscar o imóvel. Você sabe se o governo está tentando tomar esta casa? Segundo uma jovem que também me falou pela porta, essa é a voz da ex-esposa dele. Ex-marido. Ela diz: anos atrás, o governo veio e, segundo ela, resolveu tudo. A questão em tudo isso é que Abdi Kerm Idol ainda está listado como o proprietário desta casa aqui,
E, obviamente, os vizinhos daqui têm perguntas sobre o que está acontecendo com os esforços para recuperar o dinheiro de toda a fraude. Todos os tipos de golpes, todos os tipos de fraude. Acho que esses burocratas deveriam ser acusados de negligência criminosa. Como eles podem distribuir dinheiro público? Como se fosse doce. Como? Por que eu não ganho nada de graça? Por quê? Porque as pessoas que seguem a lei e não fazem nada de errado sempre acabam ficando com a pior parte. Eu adoraria ganhar 2 milhões extras e só dizer, ok, Harry, desculpa. Somos preguiçosos demais para agir, então fique com isso, com o dinheiro, tá? Por que não recebemos isso? Então, creches falsas, centros de saúde falsos, comprar casas e dar para suas ex-esposas, alimentar crianças que não existem. Você aposta algo mais? Que tal empresas de transporte falsas? Eu comecei a ver todas essas empresas de transporte circulando por aí. Aposto que todas tinham nomes somalis. Sempre era um motorista somali. Falei, ótimo, eles estão aí. Transporte ajudando, mas nunca vi um passageiro sequer, nunca. Então perguntei, qual o propósito desse transporte? O que eles estão fazendo? Então eu descobri que em Minnesota eles têm algo chamado transporte médico não emergencial. Então isso é para ir ao consultório do dentista, terapia, seja lá o que for. E eu perguntei, bom, quantas dessas empresas existem? E a pesquisa mostrou que existem 1.020 delas e mais de 800 são de propriedade de somalis. Ninguém do estado de Minnesota jamais verifica se algum tumulto realmente foi atendido. Eles só assinaram o cheque. Comecei a ver várias empresas de transporte. Poxa, é algo sem fim? Poxa, nunca acaba. Então James David Vance respondeu a isso. Este é o vídeo completo, um vídeo de 42 minutos no YouTube feito por Nick, que traz mais detalhes. Link na descrição. James David Vance diz: esse cara fez um jornalismo muito mais útil do que qualquer um dos vencedores dos prêmios dos políticos de 2024. O que está acontecendo em Minnesota é um microcosmo da fraude de imigração no nosso sistema. Os políticos gostam disso porque ganham poder. Os aproveitadores gostam porque ficam ricos. E nós, você e eu, é que nos damos mal. É um jogo de soma zero e eles tiram dinheiro e poder político dos moradores de Minnesota. Então, Kash Patel respondeu a isso, dizendo que o FBI está ciente dos relatos recentes nas redes sociais em Minnesota. Mesmo antes do debate público aumentar online, o FBI já havia enviado mais agentes e recursos para Minnesota para combater fraudes em larga escala que exploram programas federais. Fraudes que prejudicam contribuintes e crianças vulneráveis seguirão como prioridade do FBI em Minnesota e no país. O FBI desmantelou um esquema de fraude de 250 milhões de dólares que desviou ajuda alimentar federal para crianças vulneráveis durante a Covid. Eu cobri essa história separadamente. Então, há muito mais acontecendo, mas precisamos de ação. E todos nós queremos saber qual foi o envolvimento de Ilhan Omar em facilitar isso. Algo me diz que ela teve envolvimento nisso. Ok, algo me diz. Obviamente não é meu trabalho, é trabalho do FBI descobrir isso. Mas conhecendo como funciona a mente de um golpista do terceiro mundo, ela não é inocente. Seria bem difícil para mim apostar contra isso. Se eu fosse apostar, apostaria que ela teve participação nisso. Então, a propósito, só uma história passageira. É uma história sem fim. 9 pessoas foram presas na Itália por supostamente arrecadarem milhões para o Hamas. Mesma história de novo. Polícia italiana prendeu 9 acusados de levantar cerca de 7 milhões de euros para o Hamas em 2 anos. O dinheiro foi supostamente arrecadado como ajuda humanitária para civis palestinos. Então, todos esses vídeos que você vê de palestinos sofrendo em Gaza, muitos deles são atores de crise e eles apelam para você. Por favor, nos dê um pouco de dinheiro, deixe-nos sair e ajudar essas pessoas com sangue falso e maquiagem. É isso que geralmente acontece. Então, tudo isso fede, é um circo, tudo isso é uma fraude gigantesca. Está na hora de parar de ser enganado. Ok, está na hora de simplesmente dizer que isso não é da nossa conta, sabe? Vão embora, resolvam e lutem suas guerras e batalhas nos seus países. Não temos nada a ver com isso. Caiam fora, deportem.